comece já a melhorar da diabetes. Hoje o assunto é esse, sábado, chovendo, tá um friozinho gostoso aqui. Faz tanto tempo que não tinha mais esse friozinho. Amanhã já vou estar reclamando que está muito frio, né? É nosso hábito, né? Então, para escrever aqui bom dia, pessoal que está chegando. Obrigada de estarem aqui. Enquanto isso, o Instagram vai comunicando que eu estou ao vivo. Não tenho hábito de fazer live aos sábados, então precisei adaptar a minha rotina. Estava preparando até agora. Estou vendo que a internet está instável. Eu estava preparando o encontro de terça-feira hoje. Terça-feira eu vou fazer o meu segundo workshop sobre como você pode sair da diabetes, como a medicina germânica mostra o caminho, né? Como isso pode ser feito, né? Então, essa ciência, a medicina germânica que eu trabalho, ela explica a causa. Nossa, a internet está bem instável, né? Ela explica a causa de todos os sintomas que a gente carrega. Ela estuda, pesquisou, o Dr. Hammer pesquisou a causa de todas as doenças e ele comprovou que toda doença começa diante de situações inesperadas que a gente vive, né? E isso é muito simples da gente entender que isso faz sentido, né? Bom dia, Jéssica, colega de medicina germânica, né? É isso, obrigada por estar aqui. Então, quando a gente entende como a medicina germânica olha para os sintomas, a gente já entende que toda doença pode ser solucionada, que a gente não precisa tomar medicação para sempre, né? E uma doença como a diabetes, quando ela é identificada no início, principalmente a tipo 2, muitas pessoas acham que curam a diabetes fazendo atividade física e cuidando da alimentação. Vai dar uma alteração, vai demorar um pouco mais a cronificar, com certeza, né? É necessário, né? Só que não cura a causa, né? Em alguns momentos, logo ela vai voltar com mais força, né? Conheço muitas mulheres aqui da cidade que vivem nessa luta mesmo, nessa briga, passam horas na academia, não vão a festas, não participam mais de nada porque elas estão controlando a diabetes, né? Eu escolhi um outro caminho. Eu cuido também faço atividades físicas, mas eu não me privo das coisas que eu gosto. Eu vou em eventos, né? Então, porque esse novo olhar da medicina germânica, ele tem esse diferencial, né? De que a gente não precisa tirar toda a alimentação, não é todo carboidrato, não é. Eles têm um fator, sim, eles fazem piorar, mas eles não são a causa, né? Aí, Angélica, bem-vinda. Então, a medicina germânica, ela explica por que o nosso corpo aumenta a produção da glicose, que nós aprendemos a chamar de diabetes, né? O Dr. Hammer descobriu que a pessoa que aumenta a glicose, ela vive com a sensação de que está faltando algo. Ela tem o conflito do bocado ativo. Ela está sempre revivendo. É aquela sensação constante de vazio, de falta de algo. De falta, pode estar num casamento, vai sentir, interpreta, assim, a gente vive muito. O marido não faz, o marido não complementa, o marido não é um parceiro, o marido é cheio de defeitos, né? O trabalho nunca é bom, sempre falta algo que parece que tudo não tem sentido, né? Então, essa sensação da falta de algo é o que faz o nosso corpo aumentar a produção de glicose, né? Porque nós não podemos viver sempre na falta, né? Então, essa falta constante faz o nosso corpo buscar uma solução, né? Então, se eu me sinto vazia, se eu sinto que falta algo, se eu sinto que eu não tenho... Eu vivo em escassez também, né? Porque
o sentimento de escassez em relação ao dinheiro, que afeta o fígado, ele também está muito relacionado, né? Então, essa escassez, ela também vai ter pessoa que vive sensações de falta de comida, falta de bens, falta de coisas, né? Pessoa acumuladora, né? Então, vivendo nessa sensação de falta, a pessoa vive num eterno sofrimento. E isso faz o corpo precisar de mais glicose, né? E toda pessoa diabética, ela teve interpretações na infância que ela carrega até a vida adulta, né? Então, provavelmente, assim, com certeza, toda pessoa que carrega muitas doenças crônicas, ela tem lembrança da infância que os pais faltaram. Eram pais cansados, pais distantes, pais que estavam sempre trabalhando, pais tristes, né, mesmo presentes, né? Então não teve o afeto, não teve pais presentes, né? E pode também sim ter sido falta do alimento, né? Mas é mais aquela sensação de falta, né? E o que a pessoa interpreta quando ela sente que os pais não foram presentes? A criança interpreta que os pais não amaram, que os pais não estavam presentes, que os pais abandonaram, né? Então, essa sensação de falta, ela sempre se remete aos nossos pais, né? Bom dia, Lúcia. Essa sensação de falta sempre tem a ver com a dor, com as situações com o nosso pai e com nossa mãe, né? Às vezes com os dois, às vezes foi em relação a só um deles, né? Mas geralmente a gente tem feridas de abandono, feridas de traição, feridas de injustiça com o pai e com a mãe. E essas feridas emocionais que a gente carrega, isso causa para as crenças, né? Faz a gente continuar acreditando que falta. A gente continua olhando para nossos pais como reivindicando coisas, né? Muito raro um diabético pode até falar, meus pais foram, eu falava isso, meus pais foram os melhores que eu tive, só que quando alguém perguntava assim, quando eu precisava contar fatos da minha infância, eu só lembrava de momentos tristes, momentos de sofrimento, momentos que eu não tinha os pais presentes, né? Então, essa sensação de falta, a gente, no pensamento, às vezes a gente conta histórias, a gente fala que foram os pais presentes, que foram os pais que estavam sempre ali, os pais fizeram tudo o que puderam, a gente conta essas histórias pra gente, mas o nosso corpo conta a verdade. O nosso corpo nunca mente, né? Nosso corpo sempre sabe como a gente está se sentindo, né? Porque essa sensação de falta está em relação ao nosso sentimento. Oi, Estela, oi, Rosane, bem-vindas. Então, em relação a como a gente se sentiu quando a gente era criança e quanto de dor isso nos causou, né? E quando a gente chega na diabetes na vida adulta, é porque essa dor continua doendo, continua ativa, né? Então, essas rejeições, esse sentimento que a gente viveu com nossos pais, ele é demonstrado nas relações que a gente vive na vida adulta. É só olhar para os resultados das nossas relações, né? Então, a gente sente muito que nunca está bom, né? Sempre está faltando algo, né? Esse sempre nunca está bom é diferente daquela pessoa que anseia por melhorar de vida, né? É diferente, né? Não é aquela a falta de querer, falta de ter ambição, né? É diferente. A sensação de falta que traz a diabetes é aquela sensação de vazio, de eu não tive e eu não consigo ser feliz hoje porque eu não tive esse amor, eu não tive esse alimento, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe que era feliz o tempo todo, né? Eu tive muitos irmãos, no meu caso, né? Eu tive muitos irmãos, então
eu reclamava quando era criança. Eu lembro que eu queria que eu fosse filha única. Eu ficava invejando as outras meninas que tinham a mãe presente, a mãe só para elas, né? E aí eu ficava sempre me diminuindo por causa dessa sensação de que eu tenho que repartir a minha mãe com mais 10 irmãos, né? Isso me gerou uma sensação de falta. Como que eu posso ser feliz se a minha mãe não é só minha, né? Então são as interpretações, são o jeito que a criança olha para a vida, né? Então você, na tua história, se você tem diabetes também, você que está me escutando, não sei se você identifica na tua vida coisas que você sente falta. Quiser me contar agora, senão também pode escrever depois abaixo da live, quem estiver assistindo a gravação, né? Do que você sente falta? O que você lembra quando você era criança? O que você queria que fosse diferente, né? E o que a gente assume na nossa vida quando a gente vive nessa sensação de falta? A gente acaba concordando que é normal ficar em sofrimento. A gente acaba concordando que é normal se sentir cansada. A gente concorda que é normal envelhecer com tristeza, com mais vazio. Tanta coisa que não seria normal, a gente concorda, né? Então, se você também percebe que coisas que para você é normal e para os outros não é normal, essas coisas sempre precisam ser observadas. O que você entende de normal que você vê fora que as outras pessoas estão aproveitando, né? As outras pessoas estão fazendo acontecer. Outras pessoas vivem uma vida mais leve, mais solta, né? Tem mais dinheiro, tem mais amizades, tem um casamento melhor. O que você percebe que tem crenças que se escondem, né? Em relação ao dinheiro, isso é muito nítido. A gente entende que é normal ficar vivendo com pouco dinheiro. Eu até pouco tempo, fazendo mentoria, a mentora disse, não, você precisa vender, você não pode atender de graça, né? Aí eu disse, não, mas eu não preciso de mais dinheiro. O dinheiro que eu tenho, eu sou aposentada e eu tenho outros ganhos, eu não preciso de mais dinheiro, né? Então a gente nem percebe do que a gente sente falta, porque a gente acha que é normal viver na escassez. Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho dinheiro sobrando, mas a crença que eu tinha que era o suficiente, né? A gente adota comportamentos de rejeitar oportunidades na vida porque a gente olha para as coisas como normais, né? A Lúcia comentou, falta de retorno das pessoas. Faço sempre movimento de visitar essas pessoas e nada, né? Por que será, Lúcia? Qual é a crença que está por trás disso? Tem crença e também tem verdade, né, Lúcia? Né? Porque hoje as pessoas estão, não sei no teu contexto, né? Mas as pessoas estão mais com 500 compromissos todos os dias, né? As pessoas são mais ocupadas do que em outros tempos, né? No nosso tempo, quando nós éramos crianças, as pessoas não tinham tanta coisa para se ocupar. Mas também tem outro lado, as pessoas não querem mais sair de casa, as pessoas ficam muito no mundinho delas reclamando que não tem amizades. Não sei se é nesse sentido que você está falando, né? Porque eu vejo aqui, é uma realidade que eu vejo aqui na cidade. Mulheres que eu atendo, mulheres que vão nos cursos que eu vou, reclamando porque não tem amizades verdadeiras, não tem mulheres. Eu gosto de ir em festa, mas não tenho companhia. Eu gosto de sair e num barzinho, sair numa pizzaria, mas não tenho companhia, né? Então, as pessoas hoje estão mais preguiçosas nesse sentido, porque a gente vive num mundo mais fechado, né? Então, as pessoas, agora, não sei em que sentido você quis dizer, Lúcia, né? Tem crença também de que a gente acha que se a gente se doar para o outro vai devolver. Isso não é verdade, né? Porque é difícil identificar as crenças, mas a gente consegue
aos poucos ir identificando, né? Porque cada crença que a gente carrega, a gente deixa sempre um rastro, né? Então hoje estava preparando o encontro da comunidade dos diabéticos, que vou fazer quarta-feira que vem, né? Sobre as crenças que trazem diabetes. E ali a gente aprofunda, a gente fala sobre a crença do dinheiro, fala sobre a crença do abandono, né? Da rejeição. E ali a gente consegue, cada um, encontrando as próprias crenças, identificando, né? Então, porque quem vai conseguir identificar a crença? É só a pessoa que tem, porque o professor, o terapeuta, aquele que está te tratando, ele pode sim, a partir daquilo que você fala, identificar crenças, né? Por exemplo, quando eu faço as sessões de tratamento das pessoas diabéticas, né? Conversando, a gente começa a perceber quais as crenças que são as mais fortes, né? E durante o tratamento, durante a progressão do tratamento, a gente vai aprofundando, vão aparecendo as outras crenças, né? Comecei a mexer e me apareceu uma infecção urinária. Bem-vinda ao clube, Lúcia. A infecção urinária é bem algo assim que vem, não é por acaso não, tá? Tem coisas de marcação de território, de insegurança, de medo, que o corpo está tentando resolver, né? Então, na fase ativa da infecção urinária, a pessoa sente urgência de ir no banheiro, né? Tem pouca urina, já tem que correr para o banheiro. E na fase de restauração do corpo, aparece como infecção, né? E isso também é um ciclo repetitivo. A infecção urinária nunca vem sozinha, raramente. Normalmente a pessoa que tem infecção urinária, ela já tem problemas, outras crenças, outros problemas associados, né? Então, nossa, eu vivia com infecção urinária, com dor. Friozinho de hoje eu já estava cheia de coberta, porque eu precisava aquecer a parte baixa, aqui a parte das pernas, principalmente, dos pés. Eu vivia de tênis e meia grossa, quando qualquer fresquinho que tava, hoje está só 20 graus, né? Vesti a blusa agora fazer a live, mas não está frio de vestir roupa, né? Estou de pé descalço, né? Então meu pé tá quente. E eu tive pé gelado a vida toda, né? Porque eu tinha essa situação de infecção urinária que estava pendente. Marilene, bem-vinda. Então eu estava com infecção urinária sempre em recaídas. Qualquer mudança de clima, ontem estava 45 graus, né? Agora está 20. Então essas mudanças de clima já me davam gripe, me davam infecção urinária, me davam incontinência urinária também, né? Então isso era muito frequente, né? E é só tratando a causa que a gente consegue soltar isso, né? E também daí mexe com o peso corporal, né? A pessoa que tem infecção urinária, ela tem retenção de líquido, ela aumenta de peso do nada, né? De repente ela emagrece de novo do nada, né? Então tudo está sempre envolvido, né? Então, mas o tema hoje é que a gente pode sim sair da diabetes, que a gente pode sim melhorar da diabetes, né? É a gente mudando nossas crenças que foram se reforçando ao longo da nossa história, né? E a gente chega numa idade que a gente acredita que é normal estar cansada, a gente acredita que é normal estar em sofrimento. Eu vejo as pessoas diabéticas, eu já pensei 500 vezes de mudar de nicho, de não ficar mais insistindo com as pessoas diabéticas, né? Porque elas entendem que tudo é normal e que tudo não tem jeito. Porque a gente aprendeu, é tudo muito difícil, é difícil mudar as crenças, é difícil mudar isso, é difícil mudar aquilo, né? E aí, se é difícil, o que vai acontecer? Vai aí para desistência, né? E é uma crença que faz a gente achar que é difícil. É uma crença e a gente continua alimentando essa crença. Esse que é o X da questão, né? A gente continua
fazendo coisas que reforcem a nossa crença negativa, né? Então, se você está com diabetes, você vem tendo dificuldade de melhorar às vezes até pode ser depressão, ansiedade, tudo é sintoma já de uma pré-diabetes, né? Então, esse workshop que eu vou fazer terça-feira, ele é uma oportunidade para você mudar a tua visão em relação a você mesma, em relação à tua vida. É a oportunidade de você fazer uma escolha diferente, né? Porque se você não sabe as oportunidades que você tem, você acaba acreditando que é normal ficar para sempre com diabetes, né? Então, você conhecendo esse novo olhar da medicina germânica, você vai poder escolher se você quer ficar com diabetes ou se você pretende ter uma vida mais livre, né? Então, era isso que eu tinha para hoje. Terezinha, minha vizinha, vi ela comemorando, minha irmã, comemorando que choveu ontem. Aqui tá um frio também já tô de blusa, né? A Tere sabe muito bem como nós somos, né? Esfriou lá no Rio Grande do Sul, a gente já veste blusa, né? Então, mas é muito bom esse friozinho de hoje. E agradeço a companhia de vocês. Amanhã, 11h11, estarei de volta, mesmo sendo domingo. Até mais.